alguma questão? Como é que está todo mundo chegando? A gente podia rapidinho ouvir cada um aí, como é que cada uma está chegando. Bom, é meu primeiro encontro. Eu sou de Rondônia, de Paraná. Eu sou estudante de psicologia. Eu estou indo agora para o sétimo período. Eu tenho formação em direito também. E profissionalmente eu atuo na delegacia da mulher. Então, muitos dos relatos, né, de vocês da questão das famílias que sofrem, né, com os familiares que têm transtornos, né? Eu vivencio no meu dia a dia também, assim. E eu trabalho com atendimento, né, no registro da ocorrência, e eu sinto essa carga que você falou. Muitas pessoas, quando elas entram, já desorganizam psiquicamente a gente e dá um trabalho. E como muita gente, é muito rápido, né? Então tem dias que eu chego bem esgotado em casa por conta dessa carga psíquica, né? Bem forte mesmo. E aí eu tô procurando, assim, eu tô de férias da faculdade, e aí eu tô procurando uns grupos de estudo para eu complementar a minha formação. Obrigada. Beleza, seja bem-vinda, Obrigada. se quiser e puder, tá? Queria fazer uma pergunta para a Caroline. Você participou daquele curso sobre Jung pela GPA? Participei, participei. Só que eu participei online, né? Porque vocês são de Porto Velho e E aí, Meire, já que você está com a palavra, como é que você está chegando? Eu estou bem, né? Agora, assim, aqui do lado de casa, hoje já teve uma fogueira intencional aí, fazendo fumaça. É, E aí, essa foi a minha chegada em casa hoje, no final da tarde, com fumaça. Mas estou bem. Sônia, além de pesquisadora, como é que você está chegando? Eu, por causa do frio, peguei uma gripe, mas como tinha tomado vacina, não está durando muito, nem deu febre, mas estou com um pouco de tosse, bem nariz entupido, então hoje não vou falar muito. Tá certo. Mas melhoras. Eu também estou bem, mas eu estou mal-humorada com esse frio aí que a Sônia falou, porque a minha casa aqui não pega muito sol, né, durante o dia, e principalmente no inverno ela fica muito gelada e eu fico mal-humorada. Tô meio ranheta, aqui, não gosto. Eu gosto de frio, inclusive eu vim para Campos, que é mais frio que São Paulo. E é uma delícia, mas eu fico feito uma cebola, com várias escadas de roupa. A Caroline dizendo que está 32 graus. Está quente pra caramba por aqui. aqui a gente morre de calor. O frio é 20 graus quando dá. Então está frio aqui. Da, on- da onde mesmo que você é, Carolina? De Rondônia, de Rondônia. Paraná, aqui na Amazônia. Chama Ji Paraná ou Paraná? De Paraná. Ji É Paraná. JI Paraná. A J aí. J Uhum. É uma aí. cidade bem grande, no interior. Sônia, é uma cidade bem importante Eu já no ouvi interior de falar. Rondônia. E, bom, acho que vocês vão falar, mas no início desse capítulo ele fala de várias tribos aí de Rondônia. Vocês conhecem e têm contato com essas tribos?
Então, aqui em Ji-Paraná tem duas comunidades indígenas que são dos Araras e dos Gaviões. Só que essas comunidades, elas sofreram evangelização, então hoje elas são todas evangélicas e as pessoas indígenas pararam de praticar os rituais, né? Então você vai lá e às vezes ele tem algum artesanato, né, que eles fazem, alguma música, mas eles não praticam mais as pagelanças e os rituais. Os suruís também de Cacoal do mesmo jeito. Tem alguns índios isolados aqui que são na terra Uruê-Uauau, né? Então eles têm um tratamento especial, assim. Não tem aproximação, o NAI se aproxima com alguns funcionários e eles fazem trocas tipo de facão, mas não tem um contato, né? Então tem ainda alguns, são bem poucos que permanecem nessa condição. Então, assim, na verdade, a gente não tem contato, porque com os rituais aqui em Rondônia, né? No Acre que tem mais a cultura deles que é mais pronunciada, né? Que eles praticam os rezos, que eles tomam ayahuasca e tem o rapé e as medicinas deles lá. Então é mais no Acre mesmo que tem uns rituais mais que tem a música, eles gravam CD não, mas Spotify, né? Tem tudo isso. E se você lembra, Sônia, que nós tivemos uma participação do Almir, o Almir Suruí, né? Então, o Almir é dessa região, né? E é da aldeia, da etnia dele, que foi feito aquele filme O Espagé, do Bolognese, né? Então, tem mesmo, né, os Paetés Suruí, eles tem uma parte deles que estão começando a tentar, eu acho que eles são talvez os que transitam um pouco melhor entre as culturas, mas eles, inclusive, têm percebido que se eles não fizerem, né, se eles não fizerem uma retomada, né, desse conhecimento e dessas tradições, de fato, vai continuar entrando num sofrimento muito maior, né? O Perpera, que é o Espagé, depois do filme, né, o próprio Bolognese também coloca isso, que teve uma mudança muito grande, porque o filme fez com que, embora a própria igreja evangélica, né, o abandonou, largou, ele não tinha nem onde morar, né, a família acabou se distanciando também, mas depois do filme, ele começou a fazer uma retomada da pagelança, talvez não com força, pelo menos, né, não sei se a Caroline sabe, mas até onde a gente sabe, não da pagelança como um todo, mas fica numa corda bamba entre o espaço que ele é um cuidador, né, ele foi feito como um porteiro ali do templo, né, evangélico, que está meio abandonado, mas por outro lado, ele foi o respeito à condição de pajé, o filme foi trazendo de volta, né? Então, acho que várias etnias vivem isso, né? Muitas etnias. É como quando o que nós ouvimos, né? O próprio Cizino Caritiana, né? E a Lindalva, né? A esposa dele, ele dizendo, olha, ninguém, né? Que tenha condições está com disponibilidade para assumir esse lugar, né? De pagelança. Tem um texto da Betty, um livro da Betty que chama O Coro dos Espíritos. Muitos anos depois do livro lançado, teve um aluno eu acho que foi de mestrado, que o Nilson orientava, que ele queria voltar, a partir desse livro da Betty, trabalhar a questão da pagelança na etnia. E aí ele chegou e viu que não tinha mais, né?
E aí até a dissertação dele ficou bonita, porque ficou com o Nilson sugeriu para ele, ele queria trabalhar, né, o coro dos espíritos, e aí ficou quando os espíritos perdem o coro, que é exatamente a ausência de todo o trabalho de pagelança, né, de, de todos os rituais, enfim. Então ele traz isso na dissertação dele, é uma dissertação bem bonita, muito bonita, quando os espíritos perdem o corpo. Eu não, na verdade, eu não conheço a comunidade lá, né, que foi gravado o documentário. Mas ano passado eu fui numa corrida que eles promoveram lá numa aldeia que é perto de Cacoal. E a gente conversou com o cacique, né? E aí ele falou que ele era pastor, que ele não era pajé, né? Que lá não tinha pajé. Eu não sei qual que é a comunidade, né? Mas ele ali assim ainda não entrou com muita força, muitos anos, né, de trabalho que eles fazem. E aí as pessoas meio que demonizaram, né, a cultura. Então tem que ser feito um resgate mesmo, né? Porque a gente vê eles marginalizados, né? Daí eles vão para o álcool, os que estão integrados, né? E aí perde a força, né? Que a pessoa tem, fica muito vulnerável. Na verdade, até a gente, né? Na nossa cultura, a gente vai para o álcool, né? Porque o vazio é tanto, vai para o álcool, vai para a substância, vai para absolutamente qualquer coisa que altere a percepção de consciência, né? Porque a coisa está tão complicada, né? É a falta de cultura, né? Até a gente corre o risco, né? Bom, eu acho que a gente está abrindo aqui o capítulo, né? A esse respeito, Ah, eu sugiro o livro da Bárbara Gância, Saideira, que agora foi montada uma peça com a Marisa Hort, Marisa não é o primeiro nome dela, que ganhou prêmio e tal, e é muito bom, e o livro é muito bom. qual que E é o ela, nome, Sônia? a Saideira, da A Bárbara saideira? Gância, porque ela tinha um problema de alcoolismo e lutou a vida inteira com isso, e teve acidentes graves e tal, e, e hoje em dia ela já está sóbria há bastante tempo, e, e aí ela escreveu esse livro para ajudar as pessoas que têm problema de alcoolismo e não se dão conta que isso é uma doença física e tal. E aí ela fez uma segunda edição, agregando o fato de que um diretor de teatro, baseado no livro dela, montou uma peça com a Marisa Hort, Hum. ficou em cartaz, a Marisa Hort ganhou até o prêmio Shell com essa interpretação. E aí agora tem mais um capítulo que ela fala dessa peça, e por acaso eu fui na estreia e ela estava lá e foi no palco e tal, então foi interessante. E toda a renda da venda do livro é dada para organizações que cuidam de alcoólatras. Muito legal. Só antes da gente seguir, Sandra, você quer falar como você está chegando? Ah, tô chegando bem. Eu estava, participei, aí por um momento, não sei o que que houve, caiu, mas eu voltei. Tô bem. A temperatura aqui tá super agradável, nem para É mais, nem para agradável. menos. Ah, Nem para mais, nem para menos. Nem ventilador eu uso. Então tá ótimo. eu vou me manter sempre com um pouquinho da inveja do frio, mas eu também estou bem, chegando super bem. Beth, a Roberta não vem hoje? Não,
ela, por alguma razão, ela falou que hoje ela não conseguiria entrar, né? Bom, eu acho que tem uma coisa nesse capítulo, né, que eu vou colocar aqui a palavra para rodar para rodar, que eu acho que essa talvez seja algo que tenha nos acompanhado uma boa parte do livro, né? Pelo menos eu acho que a gente foi trazendo, né, nos capítulos, que embora, né, nós possamos não ser antropólogos, né, e não estar nesse lugar, né, do antropólogo, mas desse trabalho etnográfico, né? Mas eu acho que retrata um pouco, talvez, como é que nós nos sentimos, né? Ou a busca desse lugar, qual é o nosso lugar dentro, né? Ou na relação, seja quando nós recebemos as etnias aqui, seja quando a gente foi lendo, né? E se familiarizando, né? Nos primeiros encontros, que nem, né? As palavras mal saíam, né? E hoje, se bobear, a gente já está assim, brother de ou mama, né, na P, quer dizer, a gente já está, né, nós estamos aqui, brother e sister aqui, né, da Chapiri, né, enfim, a gente foi ganhando uma certa intimidade, né, e eu fiquei pensando muito nesse lugar, né, afinal de contas, né, e agora a gente tivemos o Zimpel, a gente vai ter o Estevão agora, que também, né, não são indígenas, né, que tem um outro lugar de fala. Então, nesse capítulo, qual é o lugar que nós fomos talvez ocupando e onde é que nós nos encontramos hoje dentro desse contexto, né? É, alguém leu? Todo mundo leu? Como é que está a leitura aí? Beth, eu li inteiro, mas eu achei muito difícil, porque é uma discussão que eu acho que é que nem discutir ego, id, superego, transferência com transferência, é uma discussão muito própria do lugar epistemológico dele, que é a antropologia, né? E pelo que eu pude entender, ele teve que dar um salto muito grande para poder fazer o que ele fez, Uhum, dentro do substrato teórico que ele, que ele via, né? Mas eu não consegui acompanhar muito a discussão, não. Eu realmente li, mas uhum, não entendi por que que ele estava sofrendo tanto, entendeu? Porque a impressão que dá é isso. O cara teve que apertar, apertar para poder justificar dentro de uma teoria o que ele estava fazendo, né? uhum. Foi o que eu entendi, assim, não é fácil esse texto. Não sei como é que foram para vocês, meninas. Mas às tantas ele fala que ele é tão detalhista que o trabalho frequentemente parecia que era inacabável. E aí o Copenau falou para ele: vê se tenta não morrer antes de acabar o trabalho. Eu me sinto muito assim, que tem umas coisas, umas tarefas não cumpridas que eu quero não morrer antes de acabar. Para mim faltaram algumas páginas, algumas poucas páginas para terminar o texto, É, para mas, mim também. mas eu achei engraçado, né? Que eu não tive essa sensação que você teve, né, Marta? Porque para mim, ao contrário, foi assim muito gostoso ler, né? Por um lado, foi assim, não sei, parecia que eu estava andando do lado dele enquanto ele foi fazendo esse percurso, porque para mim foi uma descrição de um percurso que ele fez até nascer o livro, né? E não sei, para mim foi tipo assim, ele teve toda uma formação como é, antropólogo dentro de um período determinado lá que ele fez a formação dele, e quando ele foi a campo, ele teve que se despir daquilo tudo que ele aprendeu, porque era uma outra coisa, e não sei, ao mesmo tempo que eu via essa aflição dele, que você falou, né, ao mesmo tempo, assim, não sei, é como se, de alguma forma,
Uma parte disso que ele descreve aqui, eu fui vivendo isso ao longo da leitura que a gente foi fazendo, né? Ao longo desse tempo que a gente está aqui, né? Eu não estou todos os 2 anos, né? Ou mais, não sei, né? Eu Quase tô três, quase três quase anos. 3, né? Eu estou um semestre menos, mas tudo bem que eu peguei o bonde andando, mas de qualquer maneira, para mim foi isso também, sabe? Foi me despedir de um lugar que eu estou acostumada e entrar num outro que eu não sei direito o que que é, primeiro com medo, né? Mas que aos poucos, pelo menos eu vivi isso e foi muito legal ter, sei lá, pilotado o barco aqui no último encontro, né? Porque foi assim um lugar que agora está confortável, né? Como a Beth falou, a gente não sabia nem a pronúncia direito das palavras, e hoje em dia tudo bem, não sei se a gente está tão brother assim, mas, né, eu acho que a gente consegue deslizar um pouco mais suavemente nessas, né, coisas, e para mim foi assim, foi... Marta, e eu acho que também a gente pode fazer uma aproximação com o que está acontecendo no campo da psicologia junguiana, né? Que é os estudos culturais, que você não pode simplesmente ficar pairando que a atuação psicológica é imbricada com a atuação política. E isso a gente vê como ele foi caminhando e se tornou ativo e uma voz Uhum, importante, fez coisas uhum, muito importantes mesmo no campo, né? Uhum. É, é, deixa eu só trazer um pedacinho aqui, eu vou ler, porque eu acho que traz bem isso que a gente está falando, né? É bem no início do capítulo, na página 518, mas no finalzinho. Nunca se deve esquecer o quanto, em experiências de campo como essa, o acesso ao conhecimento etnográfico é conquistado em primeiro lugar pela provação do corpo, e por quanto se faz necessário atingir os limites do próprio pensamento para poder começar a descobrir o dos outros. Ele fala muito dessa questão, né? O corpo dele, né? Acho que é a interação dele de estar junto naquele lugar, naquele espaço, de viver, né? A empreitada dele na floresta com os caçadores. Eu fiquei imaginando como aquela cena. Eu imagino o caçador lá na floresta, aí, né? E ele lá exausto, né? Mas foi uma experiência de, assim, vivência de corpo todo, né? Todo dentro do outro. Acho que até o título desse capítulo, né? Que é bem assim, o eu, o outro, né? Quando eu é um outro e vice-versa, quando o outro é eu. Então, eu também, igual a Beth, né? Assim, também fiquei caminhando junto com ele, sentindo, né? As injeções que ele aplicava, e parecia que essa imersão, acho que é muito disso, né? E que foi isso que foi conquistando também o lugar dele ali, para que ele também pode ir compreendendo, né? O povo, a língua, né? Que ele foi uma espécie de um tradutor, mas um tradutor que precisava viver. Sandra, eu vou pegar carona aí na tua fala, né? É, eu acho que a gente pode dar um salto, né? Que é o salto que ele passa pelo que a gente fala, né? Pela maneira como nós falamos, que é por exemplo, eu acho que o entendimento, né? Na nossa cultura, para o nosso modo de vida, acho que para a psicologia que nós fazemos, tudo, a gente às vezes busca entender, né?
Há pouco tempo atrás, eu estava vendo uma discussão de um trabalho super legal que uma pessoa estava apresentando e que a pessoa trabalhava com pontos, né? E, e aí foi feita uma pergunta, a pessoa trabalha com pontos mais clássicos, né? Num trabalho super bonito. E aí perguntaram se trabalhava com mitologia, né? Ou com contos, com histórias indígenas, né? E aí a pessoa falou que não, né? E falou da dificuldade do entendimento, né? E, e aquilo me dá, normalmente me pega no estômago, né? Assim, me dá um negócio no estômago que sobe aqui assim, vai me dando uma agonia, né? Porque é, é, a nossa, o nosso movimento, talvez ele seja de tentar entender, mas o inconsciente, ele se incumbe, né, do papel. Então, acho que o não entendimento tem um trechinho um pouco mais adiante que ele fala que ele foi para os encontros e congressos parisienses e aquilo começou a incomodá-lo, aquela agitação dos seminários, né? E ele só lembrava do sorriso, né, do indígena com o qual ele tinha tido contato, né? Uhum. Aquele sorriso, né, e a relação com o corpo é tão é uma única coisa. Então a gente nem integra, porque não tem o que integrar. É a única, é uma mesma coisa. O que a gente chamaria, né, sei lá, do espírito, né, ou essa alma, né, ou essas almas brasileiras, né, que a gente tem lutado muito, eu acho que se a gente conseguir não buscar o entendimento, não é na porra louquice das coisas, mas é acreditar que o inconsciente ele se incumbe. Porque essas narrativas, né, por exemplo, a narrativa da criação do mundo, né, dos Caritiana, de Deus e Orá, né, são dois irmãos que no diálogo entre eles, nas negociações entre o que seria uma entidade boa, né, só para a gente didaticamente, uma entidade, né, do mundo dos ínferos, é no diálogo entre elas que absolutamente o mundo inteiro é criado. E aí, quando está tudo criado, né, Deus vira para orar e fala assim: olha, então vamos fazer o seguinte: você não vai mais ficar bagunçando tudo. Você então mora aqui no Rio, a gente deixa você aí, a gente não vai ficar te chamando e a gente segue aqui. Então você fica aí. Não tem uma anulação das coisas, né? E eu acho que esse é um desafio nosso, para a gente até poder pensar, né? Pensar no sentido de viver, talvez de dar um salto na psique, né? Na nossa vivência psíquica. Eu acho que a gente talvez tenha que abrir mão, né, de um entendimento e conseguir confiar no inconsciente, que eu acho que a gente tem muita dificuldade em fazer isso, né? Não sei o que que vocês pensam disso, né? Mas se os contos africanos, por que que às vezes são difíceis num primeiro momento? Porque não tem moral da história, né? Termina e você fica virando, ver se alguém arrancou uma página. Você fala, não, devem ter tirado uma página desse negócio, né? Aí você vê, não, não tiraram a página, né? A história tem uma coisa aberta ali na história. Não tem um direcionamento para uma moral, né? Não sei como é que vocês sentem isso, né? Mas eu sinto muito que ele, né, que o Bruce Albert consegue fazer isso aqui, que ele fica com o sentimento dele, então que não é uma negação da academia, uma negação da ciência, mas que ele soltou, ele conseguiu soltar para poder sentir o que estava acontecendo, o que ele estava vendo, né? Ele sentiu o sorriso, e isso não tem
a gente não explica algumas coisas. A gente não explica. A gente sente e aquilo transforma. Mas as palavras, elas são muito pobres, às vezes, para nominar algumas coisas. O que vocês pensam sobre isso? Caroline, conta pra gente aqui, em vez de escrever. Ah, e Caroline, uma coisa, a gente deixa às vezes o microfone aberto, se não tiver barulho, para a gente poder falar assim à vontade, viu? Eu tô me sentindo meio envergonhada, porque eu tô chegando no, no último negócio, já tô querendo falar, né? Mas, assim, eu tive algumas vivências com a etnia Yawanawá. Eles promovem algumas encontros de final de ano, e eu participo de um grupo que a gente sempre vai na virada do ano, passa lá. E eles contam muitas histórias, né? O pajé deita na rede dele lá e a gente fica sentado em volta e ele fica contando histórias, assim, que é igual você falou, assim, muitas vezes você fica, já acabou? Será? É isso? Mas, assim, a sensação é que eles estão em outra frequência, porque, assim, a gente está acelerado, né? Acelerado, cheio de informação, de coisa, aquela agonia, e eles estão. Você pergunta uma coisa, eles demoram, né? Aí você acha que ele não ouviu, mas aí ele te responde. Então, é como eles não vivem no automático lá, né? Assim, a minha sensação. E esse afeto não falado. Você chega e eles te abraçam e te olham, né? Eu acho que é uma coisa que a gente não faz mais também, né? E a sensação de você, assim, estar na floresta e sentir uma árvore que tem 500 anos, né? Eu acho que faz toda a diferença também, assim, na maneira como eles encaram a vida, né? Como tudo tem tem mais pausa para se olhar, né? Para as coisas. Mas e eles não polarizam, é como você falou, né? Por exemplo, assim, tem ainda pessoas lá que são evangélicas. Aí eles fazem meio que um culto junto com as danças, junto com. Como, eles não excluem, né? Eles agregam. Aí chega gente de todo quanto é jeito, assim, aquele pessoal da Noruega, da Dinamarca, e eles acolhem, têm paciência, tenta falar. É muito interessante, assim, a maneira como eles encaram e as histórias, né? Falando de união, assim, tem uma história que eles falam de um grande jacaré que ligava um rio muito grande. E aí, esse jacaré levava as pessoas para lá e para cá, e ele saiu do rio. E aí eles falam que eles ficaram de um lado, os indígenas, e os brancos ficaram de outro, assim, como se tivesse quebrado a ponte, né? Deles. E aí eles falam que o jacaré está retornando, porque está tendo uma integração de novo. Então, é bem interessante. Tem muita, muita história deles. Bem legal, assim. E a jiboia, né? Eles usam os animais como símbolos das forças, né? Como a Kundalini. Eles usam a jiboia, eles têm várias o macaco como símbolo de elevar o pensamento. Bem interessante. E a gente aprende muito indo lá a sentir, né? Uma das falas da cacique Fátima lá, ela falou assim: gente, vocês vêm aqui, vocês têm que colocar o pé no chão, vocês têm que sentar no chão, mexer na terra, sentir
a floresta, né? Cantar, dançar, para realmente a gente conectar, né? Porque acho que tem pessoas na cidade que nem tem essa oportunidade, né, de colocar o pé na terra, que vão lá. Aproveitando o pé no chão, né? E essa, né, e uma árvore de 500 anos e o que é que ela representa, enfim, quanto de conhecimento, né, ela tem. Tem um item aqui do capítulo, que ele fala do pacto etnográfico, né? E eu fico pensando, qual seria o nosso pacto? Qual seria o pacto psicológico? Qual seria o pacto psíquico que a gente estabeleceria, né? Se o pacto etnográfico, né, ele fala, claro, das questões culturais, ele fala da ética, né, onde é que a gente, como é que a gente gerencia isso, como é que você faz, né, o tipo de compromisso, né, que você estabelece, acho que a gente, né, várias vezes aqui já falando disso, que é um compromisso que ele é para sempre, quer dizer, o Bruce Albert, ele está amarrado pelo resto da existência dele, não é nem amarrado, né, ele e toda, né, a narrativa, toda a vivência com os Yanomamis, ele tá vinculado, né? E a Natasha, né, quem leu os livros, né, da Natasha também, né, o do Lobo lá, como é que chama? O primeiro dela que chegou no Brasil, é, que ela foi isso, como é que chama? Marta, tá fechado. Escute as feras, Curte as feras. isso, né? Por exemplo, tem um pacto que está estabelecido, né? A Natasha é outra, né? É outra pessoa que outra antropóloga, né? Que quando ela quer, que foi profundamente transformador, quando ela foi tocada pelo urso, né? Tocada não, né? Eu estou sendo gentil, mas quando o urso, né? Ela foi ferida, né? E o que que esse ferimento transformou? Né? Esse ferimento ele gerou uma outra, né? Uma outra situação, gerou uma outra Natasha que não teve como não voltar, ela precisou voltar, né? E não dá para não pensar, né? Nos processos aí o que que a gente entende por individuação, né? Seja do Bruce Albert, né? Essa trajetória toda, o que ele precisava fazer, né? E o que nós precisamos fazer. Então, assim, qual é esse pacto? Qual seria o nosso pacto? Ou como seria o nosso pacto? Ou como é o nosso pacto? Você fala com a natureza? Eu acho que um pacto que ele vai além disso. Assim, se a gente pensar, né, a gente parte de uma ideia, né, um conceito do Jung, que às vezes eu acho que ele passa desapercebido, que é assim, a psique é a natureza é psique. Então, assim, nós somos uma única coisa. E o Jung, lá atrás, ele já dizia isso, né? E que é exatamente o que a gente tem, é uma relação que ela não é piramidal, é uma relação horizontal. Aquilo que as etnias, né, vivem, é claro, né, tem o pessoal que está na cidade, que foi contaminado, e que são as pessoas que estão adoecidas tanto quanto a gente, às vezes até, enfim, Mais, talvez. às vezes até mais, né? Porque tem um impacto, né? Nós nascemos, a gente mais ou menos vai ali no mundo. Eu acho que tem um pacto
que ele transcende isso, né? Que não dá, eu penso, né, para falar, olha, eu vou sair desse mergulho, né, de todo o mergulho dentro de um de uma vivência com as populações ancestrais, fazendo coleta seletiva de lixo, né? Estou dando um exemplo, Aham. porque não existe, e aí eu acho que, lembrando o que o Ailton coloca, né? Não existe sustentabilidade no mundo insustentável, né? Eu penso que a gente tem que trazer Paulo Freire, né? Que diz assim, olha, não existe, a gente precisa ser radical e não sectário, né? Aquele texto que eu acho dificílimo do Eduardo Viveiros e da Débora, Há Mundo por Vir. Eu acho nossa, é um livro que não sei se vocês já leram esse livro. Como chama? Há Mundo por Vir. Mundo Poder. O É, mundo por tá, vir. tá até aqui perto que eu estava mexendo nele. Vou só pegar aqui e é um texto que eu acho um texto muito difícil. Cadê? Só um minutinho. Gente, eu não sei onde está. Depois eu faço uma cópia dele. Esse aqui. Ah, tá aqui. Achei. Aqui, ó. Do Eduardo e da Débora. Esse daqui, ó. Eu coloquei no meu carrinho da Amazon já. É. É um livro muito. Eu acho um livro muito difícil. Eu acho um texto difícil, mas eu acho que é absolutamente necessário para ser lido e para ser discutido, né? Então, assim, não tem talvez uma radicalidade que significa como é, né? Acho que faz parte desse pacto, essa radicalidade de o que nós fazemos com isso, para não entrar numa relação de utilidade das coisas, né? Uma relação utilitarista com aquilo que a gente tem aprendido. É realmente assim, quando você entra em contato com eles, não tem como você cria um laço de não, é mais assim, é mais engraçado às vezes é maior até que a família, assim, parece para mim. Já faz acho que 6 anos que eu tô indo todo ano lá e não é fácil explicar também, porque é uma coisa sentida, né? Não, as pessoas me perguntam, para que você vai lá? E aí eu não consigo dizer, porque é uma coisa muito profunda, assim, parece que completa alguma coisa que falta. Não sei se faz muito sentido isso, mas é o que eu sinto, assim, de lá. Então, eu vou ler aqui, vou pedir licença para vocês para ler. São dois parágrafos bem pequenos da contracapa desse livro, porque eu acho que pode ajudar a gente a ampliar um pouco aquilo que está aqui nesse capítulo, né? Eu acho que fala de uma certa cumplicidade, né? Tem um outro subitem aqui que ele fala do desencontro à cumplicidade. Aí o Eduardo e a Débora escrevem o seguinte: o fim do mundo é um tema aparentemente interminável, pelo menos é claro até que ele aconteça. Eu acho ótimo esse humor que eles têm.
O registro etnográfico consigna uma variedade de maneiras pelas quais as culturas humanas têm imaginado a desarticulação dos quadros espaço-temporais da história. Algumas dessas imaginações ganharam uma nova vida a partir dos anos 90 do século passado, quando se formou o consenso científico a respeito das transformações em curso do regime termodinâmico do planeta. Cá entre nós, eu não acho que seja um consenso, né? Eu, pelo menos, de vez em quando, eu vejo pessoas, cientistas, dizendo que não, né? Os materiais e análises sobre as causas antrópicas e as consequências catastróficas da crise planetária vêm se acumulando com extrema rapidez, mobilizando tanto a percepção popular, devidamente mediada pela mídia, quanto a reflexão acadêmica. Esse livro é uma tentativa de levar a sério os discursos atuais sobre o fim do mundo, tornando-os como experiências de pensamento acerca da virada da aventura antropológica ocidental para o declínio, isto é, como tentativa de invenção, não necessariamente deliberadas, de uma mitologia adequada ao presente. Né? Então, bom, e aí, né? Né, como é que nós lidamos, né, com os meios, com os fins? Você está com uma carinha de quem quer falar, Sônia. Não, eu acho que até falei da última vez, não sei se eu estou me repetindo, mas o Jung falou para a Aniela Jafé, eu estou lendo um livro que ela escreveu, anotando quando ela estava escrevendo Memórias, Sonhos e Reflexões, e o livro é organizado em temas, né? E uma das coisas que ele fala e que me deu um consolo é porque a gente vê o mundo tão maluco que parece uma tarefa impossível e que vai precisar de uma pessoa extraordinária para conseguir ter alguma solução. E o Jung diz, né, esse processo de individuação seria você tomar consciência da sua própria missão, chegar ao seu cerne. Então, mesmo que você leve uma vida simples e comum, sem grandes acontecimentos, se você for fiel à sua missão, à sua pequena missão, isso já constrói alguma coisa. Me deu muito consolo, porque aí a gente se sente tão pequenininha diante dos desafios do mundo, mas se a gente, o que a gente está fazendo aqui, eu acho que é uma tentativa, né, de se aprofundar, de conhecer uma. Eu imagino, na minha idade, aqui no Sul, sem contato nenhum com indígena, de conhecer um país que é nosso e que a gente passou a metade da vida ignorando, como se, né, a gente fala que o Brasil é um país enorme, só com uma língua. Pô, nós temos 370 línguas e continuamos nessa ilusão de que temos uma única língua. Então, e a gente sabe, eu que adoro linguística, que cada língua é uma visão de mundo, cria um mundo diferente, né? As línguas, uma vez eu me lembro de um professor de linguística falar que a língua Hopi é a mais adequada para falar da física quântica. Eles têm conceitos que se aproximam da física quântica. Isso ele falou há, sei lá, 30, 40 anos atrás, que a física quântica estava começando a ser falada. É isso. Vou fechar aqui porque eu estou tossindo muito, para não incomodar vocês. Qual língua que é adequada para falar da física quântica? HOPI, dos HOPI, HOPI. Dos Da onde? indígenas norte-americanos, não me lembro de qual cidade, qual território. Se é que eu estou lembrando corretamente o que eu ouvi há 40 anos atrás, gente. Eu estou velhinha, não me levo muito a sério.
Há 3 anos a Sônia fala que está velhinha. Então, desde que nós começamos, né? Então, assim, Sônia, alguma coisa aconteceu. Ou você não era velhinha, né? Ou você, né? Mas o fato é que estamos, né? Cada uma de nós 3 anos mais velhinhas, né? Então, isso é um fato, né? Uns mais na Eu, frente da fila, outros mais atrás, mas está todo mundo na fila. eu tive um acesso de riso com a minha filha, porque eu e o Gilberto vivemos uma situação, agora não cabe aqui contar o quê, mas ela falou, mãe, isso aí parece um processo Cebolinha, porque vocês montaram um circo aí para uma coisa que deu tudo errado. Né? Então, eu acho que eu estou vivendo o processo Cebolinha. E esse é um outro aprendizado, né? Porque às vezes, nem sempre, né? Quando dá tudo errado, né? Deu tudo certo. Ou se o certo é aquilo que o ego pede, né? Deu tudo certo. Mas se a gente vai andando um pouco mais com o texto, né? Eu acho impressionante, me chama muito a atenção, como que retoma assim, algumas falas do Schopenhauer, ela vive reaparecendo, né? E aqui o Bruce ele coloca novamente, né? Ele pega uma fala. Os brancos não sabem sonhar, é por isso que destroem a floresta desse jeito. Né? Então, assim, a questão do sonho individual, né? Que sonha consigo próprio, que tem dificuldade de estar se atentando ao outro, né? Eu acho que essa fala, por exemplo, né? Eu acho que ela é uma fala bem, bem importante, porque ela é uma frase, sei lá, eu acho bonita, né? Mas afinal de contas, o que é que ela representa, né? O que é que isso significa? Né? O fato, né, de ter uma dificuldade, dos brancos terem uma dificuldade de sonhar, o que que isso significa destruição da floresta? Essa necessidade, né, de eliminar, né, aquilo que é como a relação com a terra, né? A terra é suja, as árvores derrubam folhas e tal, e isso marca o chão, isso suja. Tem uma tentativa de controle de uma natureza, né? De um tipo de vida. E as árvores não deixam de ser isso, né? Acho que é essa a relação. A Sônia colocou aqui, você viu, Marco? Eles estão localizados dentro da reserva Navarro. Acredita-se que a presença Hopi na região remonte a 2000 anos antes de Cristo. A língua Hopi, também chamada de Pilavaiai, é uma língua uto-asteca falada pelo povo Hopi. São conhecidos por sua cultura distinta e pela preservação de suas tradições. E daí vai. As músicas deles são muito bonitas também. Não Dos... conhece. No YouTube, você joga e aí aparece as músicas deles.
Olha, é a nossa chance de olhar para de certa maneira, para o nosso lugar, né? Quando nós temos os nossos narradores que estão narrando as suas histórias, né? E às vezes histórias que talvez a gente também não compreenda muito bem, ou histórias que são escolhidas, né? Para serem narradas naquele tempo que a gente está ali com as pessoas, né? No nosso trabalho, né? Acho que esse lugar do Bruce Albert também dá para estabelecer um paralelo com o nosso lugar. Né? Como é que nós nos relacionamos com com essa escuta desse outro? Né? E a gente começou, né? A Marta começou falando das psicoses, né? Aqui e, e como é que a gente faz para não estar se misturando com o outro ou como é que nós fazemos as retomadas, né? Que acho que uma das coisas que eu acho que a gente já tinha, né, consciência, mas que a gente foi vendo ao longo do texto, foi reforçando a ideia de que, independentemente, né, das origens, independentemente, todos nós temos uma ancestralidade, né? Teve um momento, eu acho que foi a Beth que foi bem incisiva nisso, né, e trouxe, né, até toda a questão oriental, toda uma discussão importante. Então, quais são, né, os rituais que fazem sentido para a nossa existência? Né? Talvez nós também precisemos retomar, né? Eu acho que a gente vê na fala do Bruce Albert, ele falando um pouco disso, dessa, do quanto ele foi ficando mobilizado e tentando encontrar o que fazia sentido para ele nesse trabalho, né? E o Copenau amarrando e falando, olha, né, só não vai morrer antes, né? Vamos. Então, assim, chamando, falando, olha, isso é importante, né? Nós dois estamos dedicados a isso, né? São muitos anos aí de investimento. Mas quais são as nossas retomadas? O que está dentro de nós? E que talvez a gente também precise acessar, né? Então, a gente nem precise buscar tão distante, né? O que está dentro de nós? Quais são as nossas crenças? O que que nos ampara nos momentos de sofrimento, né, nos momentos de alegria, quais são as imagens que nos acompanham, quais são os sonhos que nós temos, sejam os sonhos acordados, os sonhos enquanto nós dormimos, mas quais são os sonhos que a gente compartilha, né, como a gente tantas vezes foi fazendo aqui. Quando você foi falando, Sônia, né, você falou, olha, eu fiquei aqui, eu fiquei mais tranquila, né, porque você falou toda a vida, né? Ela tem uma razão, né? Toda a vida ela tem uma importância. Quando a gente olha na dinâmica da vida, né, no mundo, né? Quantos seres vivos assim que são bem pequenininhos e que a gente mal vê a olho nu e que eles têm uma importância gigantesca no funcionamento
da vida, na manutenção da vida, né? A esse respeito, saiu uma notícia essa semana que encontraram uma carapaça de uma tartaruga gigante, uma coisa enorme, precisaram de um barco para carregar aquilo. E o cientista falou: não necessariamente o estudo de um animal tão grande é tão importante para o desenvolvimento da ciência. Existem organismos minúsculos e que podem provocar mais conhecimento e mais desenvolvimento para a ciência. Eu achei aquilo super interessante. Mas foi incrível ver aquela casca de tartaruga, saber que existiu isso, um animal da. Enfim, são fósseis, né, que parece que até já foram encontradas na Venezuela e em outros países aí latino-americanos, fósseis dessa espécie de tartaruga gigante, mas é uma coisa impressionante, impressionante, uma coisa desse tamanho. Agora, E eu acho que é aí no norte, perto de vocês. é. Eu não Em vi. Manaus tem os fósseis das preguiças gigantes, né? Tem um museu lá da floresta amazônica que tem as preguiças que eram Se não me engano, isso foi achado no Acre e eles não tinham nem como levar para o Museu Goethe. Então, acho primeiro que lá nem tem. ficou na casa de um dos pescadores lá e depois montaram uma espécie de uma jangada para pôr em cima do barco para levar isso. Ai, gente, desculpa, isso aqui está tocando. Porque a importância da vida ela não está com o tamanho, né? Ela está em outras coisas, né? Acho que né, se a gente olha e pensa, né, a importância, né, o quanto tem de interferência, né? Acho que de conhecimento, né, a vida do Pepe Mujica, né? Né, o cara plantava flores. No fundo, ele era um agricultor, era alguém que plantava flores. Fez outras coisas também, mas plantava flores. Só Eu flores. vou, eu vou viajar um pouquinho na maionese aqui, Vai, Beth. né? Que escutando aqui, né? Eu fiquei pensando em várias coisas e você me cutucou, né? Com essa história da ancestralidade oriental e tal, mas assim, ultimamente eu tenho ido mais para trás, além, né? Da ancestralidade oriental, mas assim, da ancestralidade como seres humanos, porque de algum modo acho que a gente se afastou tanto dessa nossa raiz de seres humanos, eu não sei o que que a gente é hoje em dia. E aí, falando dos animais grandes e pequenos, né? É isso, acho que a gente, na verdade, assim, por mais maluco que isso possa soar, muitas vezes eu tenho a impressão de que a gente se afastou da vida. A gente não sabe mais o que é, né? A gente não tem noção do que é vida e de que a gente é parte de um todo muito maior e que não importa o que a gente seja, se a gente é um nemateuminto, se a gente é uma aranha, se a gente é um ser humano, se a gente é baleia, sei lá, né? Eu acho que a gente perdeu a noção de que, como você está falando, né, Beth, todas as vidas importam. As plantas, né? Eu acredito que até os minerais estão vivos, não são Uhum. coisas inanimadas, né, mortas, sei lá o quê, não sei que classificação que, né, os humanos fazem dos minerais, mas é isso. O mineral também tem vida, né? E a gente se afastou pra caramba disso. A gente tem que voltar, não sei, meu sentimento, né? A gente precisa voltar para esse lugar aí de respeito, né, por tudo isso, que é muito grande. Gente, desculpe que eu interrompi, que é minha filha que ligou, mas já despachei ela.
E acho Eu que estava assistindo aquele filme, uma entrevista do Joseph Campbell, que ele fala do poder do mito do livro dele, né? E aí ele estava falando daquele ritual que os índios nativos fazem quando eles abatem um animal, quando eles caçam um animal, que eles dançam e agradecem ao animal. E aí ele falou exatamente isso que você disse, assim, que para eles não tinha essa relação de hierarquia como se a gente fosse superior, né, aos animais. São todos irmãos, né? Todos fazem parte da vida e realmente hoje tudo se transformou numa mercadoria, né? É, a gente não honra mais o alimento, né? Porque vem tudo numa caixinha que você não sabe de onde vem. Então, realmente é uma desconexão, né? Isso gera muitas neuroses mesmo. tem uma coisa interessante no relato na travessia aqui do Atlântico, né? A Tamara Klink, ela não é nem na travessia, mas é quando ela estava no gelo, né? Na Groenlândia, que ela ficou todo o inverno ali. E tem um relato dela bem bacana, um dos relatos, que ela diz que ela foi, acho que são duas coisas. Uma é que perguntavam para ela como é que era o medo da morte. Ela, né, e ela falou, olha, eu tinha um nível, um sentimento de satisfação, porque observando o movimento, né, teve um tempo em que eu não queria voltar. Eu me habituei a ficar só e eu não sentia necessidade de voltar. Eu caminhava porque eu tinha prazer em caminhar. Eu tomava banho, né, de uma mão, de um braço, né? Daí uma semana depois lavava o outro braço. Claro que ela tinha que fazer água, né? Mas além disso, porque ela não tinha, né? Ela, quando ela sentia necessidade, ela fazia isso. E ela não tinha vontade de voltar. Mas à medida em que o gelo começou a derreter, ela começou a perceber que os animais começaram a voltar. E ela percebeu que eles não viviam sozinhos, que eles viviam em bando, em comunidade, que eles estavam sempre acompanhados. E ela foi percebendo que ela também precisava do bando dela. Ela foi sentindo na relação, o relato dela é muito bonito, na relação com observando e acompanhando os animais, ela percebeu que ela precisava do bando. E que todas as vezes que ela se deparou com o medo, o medo de morrer, ela entendeu e tinha uma satisfação de que se ela morresse ali, ela ela entraria dentro do ciclo da vida, que ela seria alimento para uma outra vida. O corpo dela alimentaria outras vidas, assim como vidas dali a haviam alimentado. Então, que havia algo, tinha uma correlação entre esses corpos, entre os corpos que ali estavam e o próprio corpo dela, né? Eu acho que essa consciência é uma consciência, no caso ali, visceral, né? Ela estava só, estava no gelo, depois fazendo toda a travessia do Atlântico, né? E de entender que ela falou, não queria morrer, mas tudo bem, porque se eu morresse, não seria em vão. Eu alimentaria e garantiria a existência de outras vidas, né? E isso provavelmente traga um sentimento de paz, né? Você está em paz com isso, de ter esse entendimento. Então, o sofrimento, ele diminui. Mas acho que até isso a gente carrega, né, Beth? A gente tem medo da morte, né? A gente esquece
essa morte faz parte da vida e que é um processo contínuo, né? Não tem fim. E quando você falou dos minerais, né, da vida, é interessante, né? Esse ano, eu não sei fazer um histórico disso, mas esse ano, por exemplo, né, em toda a temporada de montanhas de grande altitude, tem tido muita dificuldade de ter janela. As janelas são de horas, né? As montanhas elas sempre estiveram, né? Mas elas estão muito vivas. Todas, né? Assim, quer dizer, todas que você pega, né? Você pega Himalaia, pega Andes, tá tudo com muito vento, muito vento. Então as pessoas não conseguem escalar, né? Às vezes a pessoa tem a sorte, e a sorte de, naquele momento, naquele lugar, o vento diminui e a pessoa consegue seguir. Mas não tem janela. As montanhas estão vivas. Os ventos estão aumentando, né? Regiões que você não tinha ventos de 80, 100 quilômetros por hora, você tem, né? Então é uma temporada em que as montanhas não estão permitindo, né, que as Uhum. pessoas façam os seus caminhos por ali. Está vivo, absolutamente vivo. Que bom, a natureza está dando um jeito de dar o troco. Ah, é? Vocês acham que vocês podem tudo? Vocês vão ver. Marta, Ó, agora, Marta, eu acho que nem troco ela dá. Porque troco você está pressupondo que nós somos importantes a ponto dela ter que gastar uma Uhum. energia para dar um troco. Ela só está fazendo o papel dela. Ela está só se mostrando soberana como sempre foi e sempre será, né? Sim, só isso. Só isso. Ela não está nem, ó, nem Tá aí para nem aí. batata. Nem aí para batata. A a gente vai e o planeta fica, né? A Não, mas mu- às vezes eu acho que a gente está pondo em risco a natureza. Nós estamos já na sexta extinção, a primeira Aham, causada por nós. Então, aham. eu acho que eles estão se unindo para acabar com a gente primeiro, mandando Covid, mandando não, uns terremotos. Vamos acabar com esse povinho aqui logo, entendeu? Martinha, eu vou falar isso de outro jeito, pode ser? Não Não, delira. não, não sei se eles estão se unindo contra a gente. Acho que assim, se a extinção vai ser necessária para que a natureza continue existindo, então tá, paciência, é mais um. É Hum. só mais uma extinção. Ponto, né? Nós somos só mais uma espécie que não deu certo e acabou. Tchau. Eu Boa acho que é mais perspectiva. tranquilo. É muito mais tranquilo. Olha, eu ainda diria de uma outra forma, viu? Porque eu não acho que tenha, eu acho que isso é um desvio, é uma deturpação cristã. É assim, eu acho que é um erro de percurso, do cristianismo, porque nós é que os humanos, que eu acho que tem né, essa bronca que a gente mostra, que a gente não sei o quê, tá, a gente dá troco, né? Acho que ela simplesmente segue o fluxo dela. Uhum. Ela segue o fluxo, né? E nesse fluxo, né, ela fala assim, olha, é isso, mas é isso. Mas assim, né, você quer tudo bem, né? Você quer tudo bem, eu acho que não tem, né, esse é o nosso modo de vida, né? Que a gente fica com raiva e, e a gente, enfim, tenta fazer alguma coisa com a raiva, tenta dar um truque. Não, assim, sim, né? Ela segue, ela segue. Mas vocês estavam falando das montanhas que estão se modificando e com o vento. Não sei se vocês já viram notícia dessa vinicunca no Peru, que é com o degelo. Olha que coisa maravilhosa que apareceu. Elas são um verdadeiro arco-íris, é uma coisa espetacular.
Elas apareceram, acho que em 2018, porque Gato antes era do... coberto de neve, elas não É, apareciam. exatamente. Por causa das mudanças climáticas, apareceu aí, mas é uma coisa maravilhosa, como elas são bonitas. Olha, Sônia, aparecendo ou não, as montanhas são lindas. É, com cores, sem cores, toda branca, toda de pedra, toda de areia, as montanhas são lindas. Cheio de fogo, né? Como os vulcões. Cheia de fogo, né? Como o Etna, né? E o povo correndo, né? Por conta do. Pimpões e de respeito, né? Aqui é a Serra da Mantiqueira, quando a gente sobe para Campos, faz 30 anos que eu venho, ou 40, e toda vez eu me encanto, porque é uma paisagem tão linda, mas tão linda, impressionante. Eu queria falar de uma imagem que ficou aqui para mim, sobre o jacaré que a Caroline falou, né? Que o jacaré era a ligação entre os indígenas e os brancos. É isso mesmo, Caroline? Eu entendi isso. É, diz que era um grande jacaré É, que fazia a ponte. eu acho, assim, né? Essa imagem ficou na minha cabeça. E esse jacaré aí, quem sabe esse jacaré, simbolicamente, não seja esse pacto, né, Beth, que você falou sobre a questão de confiar mais no inconsciente, né? Então, desde a questão da reverência com as montanhas e a mesma reverência para os seres, com os seres mínimos, invisíveis aos olhos humanos, né? Como a Covid, que quem falou, a Marta, né? Então, esse jacaré ficou para mim assim como essa ponte, como essa integração, se é que a gente pode falar de integração. E aí me vieram vários outros links com outras formas de integração, de tipo o inconsciente e o consciente, Shakti, Shiva, a própria Kundalini, a elevação, né? Esse jacaré ficou muito para mim dessa forma, né? Como essa ligação, como esse pacto que a gente perdeu, né? Que o ser humano foi perdendo ao longo do caminho aí. Eu também me questiono muito, onde foi que a gente perdeu essa conexão, essa integridade enquanto ser humano, enquanto ser, né? Nem enquanto ser humano, enquanto ser, né? E eu me pergunto muito, nos meus devaneios, eu fico pensando, né, onde foi que o ser humano perdeu essa inteireza, né? Então esse jacaré ficou para mim. Gostei muito dessa história, gostei muito da história do jacaré. Para mim ficou como uma ponte entre desse pacto, né, entre os indígenas e o branco, sem assim, né, sem fazer uma diferença entre o indígena e o branco. Eu acho que lá nos primórdios, no início mesmo, indígena e branco é uma coisa só, né? O jacaré está ali simbolizando essa coisa que é uma só, né? E ela falou mesmo assim que a gente era de uma mesma família e que se perdeu a história. É que tem muitos detalhes aí, a gente vai contando. Mas ela falou assim: nós somos da mesma família, mas se perdeu. A gente, cada um ficou numa margem do rio. Ela contando. E é bem isso, né? Legal. Caroline, sinta-se à vontade para poder estar com a gente quando você puder. Dá para dar uma escapadinha, a gente ainda tem alguns encontros, né? Esse próximo é sempre na segunda e na quarta terça-feira do mês, tá? São dois encontros por mês, no segundo e no quarto, terça-feira.
nesse horário, né? Se você quiser, eu te incluo lá no grupo da Queda do Céu, e aí você também vai acompanhando, vai vendo as coisas, né? Eu quero sim. Fique à vontade. Eu te incluo lá, tá? Tá, obrigada. Sinta-se à vontade. E, gente, que bom, né? Senti faltas no outro dia que eu não estive, né? Mas, Sônia, quer? Nós também sentimos falta de você. Você É, faz muita falta. obrigada, Sônia. Obrigada. Mas eu estava passeando. Então, Merece. Vamos encerrar nossa sessão? bora, gente. Nos vemos Pode daqui pedir? uns dias. Tchauzinho. Pode pedir? Tchau. Caroline, você falou do Hope, da música deles. Manda a Eu música mandei, deles pra gente. Ela Ela mandou. mandou eu no mandei o link. link no chat ali. Ah, tá. Eu vou te Obrigada. Mandei. colocar lá no grupo, aí você coloca no grupo, tá? Tá. Vou mandar a Beleza. foto para vocês da árvore. Legal. Lá Bota da. no grupo. Ponha É, no grupo Eu vou melhor. colocá-la lá no grupo, tá? Tchau, gente. Tchau, Tchau. Tchau. obrigada. Bom Tchau. descanso. Boa noite. Boa Boa noite. noite.